Oi pessoal, então vamos voltar do início. A paz do Senhor, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma terça-feira fazendo a nossa live devocional que o Senhor tem nos permitido. Eu falei vamos mais uma vez porque a gente tentou no início e deu um erro aqui e que eu havia esquecido de colocar público. E isso é importante para que todos possam ter acesso e compartilhar essa mensagem com outras pessoas, tá bom? Antes de a gente estar iniciando, eu gostaria que você fechasse seus olhos para que nós possamos estar orando e entregando esse momento ao Senhor, amém? Senhor, amado Deus e Pai, graças nós te damos. Senhor, toma o primeiro lugar e que tudo que venhamos a fazer venha glorificar e exaltar o teu santo nome. Toma, ó Deus, o louvor, a palavra. Fala a cada coração, Pai, a cada vida, Deus, que estará ouvindo essa mensagem. Fala, ó Deus, conosco, em nome de Jesus. Amém. O nosso versículo para reflexão está em João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que eu e você não nos esqueçamos que Jesus morreu pela minha e pela sua vida. O Filho do unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então ele morreu para que eu e você não perecêssemos, mas para que tivéssemos a vida eterna. Então que o Senhor fale o seu coração nessa noite, amém? Vamos ouvir um louvor e falarmos com o Senhor. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Abre o seu coração Jesus, para Rei Jesus, da o Glória, Rei da Glória, em nome de eu Jesus. abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, ele é o Rei da Glória. Glória. Aleluia. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória.
glória. É Jesus, o Rei da glória. Aleluia. Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Agora, em nome de Jesus, o único Rei da glória. Aleluia. Jesus é o único Rei da glória. E como nós lemos em João 3,16, Ele morreu por mim e por você, não para que nós perecêssemos, mas para que tivéssemos a vida eterna em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você pudesse. Se você não puder, não tem problema, nós estaremos aqui lendo todos os versículos, né? Em Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 ao 32. O título aqui do texto é a parábola dos dois filhos. E o tema da mensagem de hoje é: que filho é você? Uma pergunta para nós nos fazermos, né? Que filho é você? Eu vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Enquanto isso, eu gostaria de estar entregando esse momento ao Senhor, esse momento da palavra, em que nós estaremos compartilhando a mensagem do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez. Toma a palavra, ó Pai, que será ministrada agora. Fala, ó Deus, aos nossos corações. A tua palavra, ó Deus, será agora plantada em solo fértil e gerará excelentes frutos para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. O texto de Mateus 21, do 28 ao 32, como eu disse para vocês, ele tem como título, na Bíblia, se você observar, está escrito a parábola dos dois filhos. E o título, tema que eu dei para a mensagem de hoje é: que filho você é? Você vai entender quando a gente ler o texto. Aqui, antes, eu vou fazer só uma recapitulação. O capítulo 21 começa com Jesus entrando na cidade de Jerusalém. Depois vem Jesus fazendo a purificação do templo, em que ele derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. Jesus efetuando curas no templo. Depois Deus fala sobre a figueira sem fruto. E depois o Senhor fala a autoridade de Jesus, ou melhor, Jesus está falando sobre sua autoridade e sobre o batismo que João estava realizando. Então, continuando essa parte do que ele estava falando, né? Ele estava falando com os principais sacerdotes, os anciãos do povo, e Jesus vira para eles e fala o seguinte: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo seu segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Antes da gente continuar lendo, eu já te pergunto: qual filho você acha que cumpriu verdadeiramente o propósito? O primeiro filho que disse que iria, mas não foi? Ou o segundo filho que disse que não iria, mas arrependido foi? Reflita aí e responda aí para você. E aí vamos continuar o texto para saber se você respondeu corretamente. Versículo 31 diz assim:
Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. O que ele quis dizer aqui, querido? Que os publicanos e as meretrizes, que eram as prostitutas, os precediam, ou seja, estavam primeiro, estavam antes deles no reino dos céus. Porque João veio a vós, outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo, vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. O que é esse versículo aqui que nós acabamos de ler? João, quem não conhece, João, filho de Isabel e Zacarias, ele veio para anunciar a Jesus. Tanto que é conhecido como a voz do que clama em meio ao deserto. Ele veio para batizar com água e viria aquele que batizaria com o Espírito, que é Jesus. Então, João veio para anunciar a Jesus. Por isso que ele disse, muitos não o creram. Olha eu fazendo a publicidade aqui do remédio de mosquito. Muitos não o creram, não é isso que Jesus estava falando? Que eles não acreditaram em quem João era. Mas os publicanos e as meretrizes creram em João. Creram na palavra que ele estava anunciando. E aí eu te pergunto, que filho é você? Você é como esse primeiro filho que disse que iria fazer e não fez? Ou você é como esse segundo filho? Deixa eu te explicar uma coisa. Esse primeiro filho aqui, são muitos daqueles que creem, na verdade, que estão crendo, mas não estão realmente em Cristo. Como assim? É aquele crente que está crendo, mas ele realmente não foi convertido. Ele é apenas crente. O que é crente? Aquele que crê. Ele acredita que crê, mas ele não é realmente convertido. Então ele não crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele não se arrependeu, mas aqueles que se arrependeram são enquadrados, né? Nesse caso do segundo filho, em que primeiro momento disse não, mas disse um não sincero, um não honesto. Por quê? Porque eles estavam no mundo. Mas depois veio o arrependimento dos pecados, e eles foram e fizeram o que o Senhor o que o Senhor lhe havia pedido, o que o Senhor havia pedido ao filho. Então, quem tem sido você? Por isso que eu perguntei, que filho é você? Você está como esse primeiro filho, ou você está como esse segundo filho? Uma coisa para você refletir. Muitas das vezes estamos como esses primeiro, que estamos crentes, que estamos crendo, mas na verdade não cremos em nada. A nossa crença é vazia. E de imediato somos chamados pelo Pai e falamos que sim, o faremos, mas não o fazemos. E aquele outro filho, o filho que não cria, o filho que estava perdido, de imediato, quando o pai o chamou, disse que não, mas ele foi honesto, porque ele não cria, ele não acreditava, ele não estava naquilo. Mas veio o arrependimento, veio a fé em seu coração, e esse arrependimento trouxe mudança dentro da vida dele, e ele cumpriu ao chamado que o pai havia lhe feito. Então, que eu e você venhamos a meditar nessa palavra. Que filho eu e você temos sido. Vamos dar uma olhada que diz Lucas 7. (29 e 30) diz assim: todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então aqui fala sobre os publicanos terem reconhecido a justiça de Deus e terem sido batizados por João. Mas os fariseus rejeitaram, inclusive os intérpretes da lei.
Então, eu vejo às vezes que as pessoas ficam naquela assim, tipo do pecadinho e pecadão, né? Mas o meu pecado é menor do que o outro. E nós sabemos que para o Senhor não existe isso. Existe apenas o pecado. E o pecado havia nos destituído da presença do Senhor. Então foi necessário que Jesus viesse, morresse por mim e por você, para que o véu que nos separava não separasse mais. Para que hoje tivéssemos acesso direto ao Senhor através de Jesus Cristo. O seu sangue nos lavou e nos purificou do pecado. Então, aqui nesse texto que lemos sobre os 2 filhos, os fariseus, eles se achavam melhores do que os outros, mas não eram. Por isso que o Senhor Jesus aqui estava falando através dessa parábola, que os publicanos e as meretrizes o precediam, estavam à frente deles no reino dos céus, porque houve verdadeiro arrependimento na vida deles. E não há nisso nos céus em que há aquele que pecou menos, aquele que pecou mais. A questão é, houve verdadeiro arrependimento em sua vida? Eu sei que às vezes nós, como seres humanos, criamos embates com o Senhor por pessoas que fizeram coisas que nossa natureza humana considera absurda, considera horrível, e vemos Ele como uma pessoa que alcançou a graça e a misericórdia. Às vezes é algo gritante para você. Mas aí quando você para pensar que você também não era merecedor dessa graça, dessa misericórdia, você começa a ver com outros olhos, porque a graça do Senhor também te alcançou. Então, que eu e você venhamos a entender e não sermos como esse primeiro filho, mas sermos como esse segundo, que o verdadeiro arrependimento nos fez ser diferente. Que o verdadeiro arrependimento fez eu e você seguirmos o caminho do Pai e fazermos aquilo que Ele determinou em nosso coração. Como diz em Romanos 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Desculpa, vou reler. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, que você venha entender que eu e você pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus e carecemos da sua glória, e somos justificados gratuitamente, ou seja, pela graça, mediante a redenção que há em Cristo. Cristo morreu para que eu e você fôssemos alcançados pelo amor. E Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A palavra que o Senhor falou no meu coração hoje, primeiro, que filho é você? Que você não seja esse primeiro filho, porque se você for, ou melhor, se até este momento você era esse primeiro filho, que você agora reanalise o seu coração, a sua vida, e se torne como o segundo filho. Que haja um verdadeiro arrependimento em seu coração, e que através disso o Senhor fale poderosamente dentro de você. Que você venha a se arrepender, e que você venha a entender que não são pelas suas obras, pelo que você pode fazer, mas é pela graça e pelo favor imerecido de Deus que eu e você temos acesso. Nós temos acesso ao Pai através do sangue de Jesus vertido na cruz pela minha e pela sua vida. Que eu e você venhamos a entender que não somos melhores do que os outros porque a graça nos alcançou, mas pelo contrário, que eu e você venhamos a entender que essa graça, esse favor imerecido, essa misericórdia nos alcançou de tamanha forma que venhamos a expandir, que venhamos a transbordar,
e outras vidas também sejam agraciadas pelo esse amor, pela essa graça que o Senhor concedeu a mim e a você. Que eu e você venhamos a sair do nosso quadrado de achar que a graça, primeiro, eu sou melhor do que os outros, e segundo, a graça é só para mim, é um favor só meu. Não, saia disso. Abra a sua mente e transborde dentro de você o Espírito que o Senhor tem falado ao seu coração, o Espírito do amor, o Espírito da misericórdia, da graça pelas outras vidas. O Senhor falou que nós deveríamos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Se você ama a sua vida, se você ama você mesmo, e se você é grato pela graça que te alcançou, você irá transbordar e outras vidas serão agraciadas através da sua vida. Que você venha entender que não há nenhum pecado que não possa ser perdoado por Jesus. O que Ele quer é um verdadeiro coração arrependido. É só isso que Ele pede. Um coração contrito o Senhor não desprezará. Que o verdadeiro arrependimento venha brotar em seu coração. Se você cometeu algo, se você pecou contra o Senhor e você acha que por causa disso você não tem direito ao amor e à graça de Jesus, você está enganado. Jesus ama você de tal forma que Ele apenas quer que você se arrependa genuinamente, que você se arrependa verdadeiramente e reconheça que só Ele é o Senhor e que não há outro. O Senhor está de braços abertos esperando por você, como Ele vai esperando esse segundo filho, o filho verdadeiramente arrependido e que a graça e o amor o alcançou. Porque eu e você estávamos destituídos da glória do Senhor, mas a sua graça e o seu amor nos alcançou. Não por obras, não pelo que eu e você pudéssemos fazer, porque nada, absolutamente nada do que pudéssemos fazer alcançaria essa graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso o Senhor nos concedeu de graça, para que eu e você não ficássemos competindo, achando que éramos melhores do que os outros por causa disso ou daquilo, mas Ele nos deu essa graça de graça, e que você venha compreender isso e venha transbordar isso a outros, e que o Senhor trabalhe no meu e no seu coração, para que venhamos a entender que não somos melhores do que os outros, porque a graça do Senhor já nos alcançou, mas que somos pecadores e que dia após dia temos nos arrependido e somos salvos pela graça que alcançou a nossa vida, e que através dessa graça que nos alcançou, entendemos o amor do Pai pela nossa vida, o amor do Pai pelo outro, e de tal forma amamos o outro e queremos também que a graça do Senhor os alcance, e por isso propagamos e anunciamos as boas novas às outras criaturas. Que o Senhor tenha falado ao seu coração. Foi essa mensagem que Ele falou comigo e eu estou entregando para você hoje. Gostaria de botar um louvor. É um louvor pequeno que você venha estar refletindo e você esteja olhando para Jesus. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, vem com o teu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Nada pode separar você e eu do autor da vida. Nada pode nos separar de quem Jesus é. Nada, absolutamente nada que eu e você venhamos ou possamos fazer pode nos separar do Senhor, de quem Ele é. Gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos orar. Enquanto eu estiver orando, que você venha entregar a sua vida ao Senhor. Que você venha entender como essa parábola falou sobre os dois filhos. E o segundo filho, ele foi honesto em dizer não, mas o arrependimento alcançou o seu coração. E através desse arrependimento que alcançou a sua vida, ele pôde cumprir o propósito e o chamado do Pai para a sua vida. E que eu e você venhamos a não nos esquecer que a graça que nos alcançou, o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas, através do sangue de Jesus derramado na cruz.
que não é por obras feitas por mim nem por você, e que isso não nos faz melhores do que os outros, mas pelo contrário, isso nos faz perceber que somos servos, e como servos do Senhor, levamos aos outros a sua mensagem, e levamos aos outros a mensagem e a propagação do arrependimento e da salvação que está em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos estar falando do Senhor. Amado Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor Jesus, por mais este dia, Pai, por mais essa live devocional, por mais esse momento, Pai, podemos, ó Deus, estar aqui falando com o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra, que, Senhor, se estávamos até agora como esse primeiro filho, Senhor, que venhamos, ó Deus, verdadeiramente nos arrepender, Senhor Jesus, e como segundo filho, Senhor Jesus, cumprir o chamado, Pai, propósito que o Senhor nos chamou a fazer, ó Deus. Fala a cada coração, Senhor Jesus. Fala, ó Deus, conosco, ministra em nossas vidas. Que venhamos a entender, Pai, compreender que nós não somos melhores do que os outros, que não há pecadinho ou pecadão, Pai, que só há pecado, mas a Tua graça e o Teu amor nos alcançou. E, Pai, pelo Teu favor, que é imerecido, Pai querido, que não é de obras, Senhor Jesus, porque nada que possamos fazer, Senhor Jesus, alcançaria tamanha graça, Pai querido, nós somos salvos por Ti. Pai querido, que venhamos, ó Deus, assim como se segundo filho, fazemos o ídolo, ó Deus querido, amarmos o nosso irmão, Senhor Jesus, olharmos com Teus olhos, com o Teu olhar, Senhor Jesus, e anunciarmos o Teu evangelho a toda criatura, Pai querido, que venhamos a transbordar, Pai, e vidas, Senhor Jesus, venham a se entregar a Ti e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, e que o Teu favor imerecido alcance, ó Deus, a todas as vidas, e que sejamos, ó Pai, como esse segundo filho, Pai, que arrependido, Pai, veio até a presença do Pai e trabalhou no arado que Ele havia chamado. Porque, Pai Senhor, o Senhor tem nos chamado para o arado, o Senhor tem nos chamado para trabalharmos nos campos, Pai querido. Os campos, ó Pai, é o mundo. Trabalharmos, ó Deus, nessas plantações que são as vidas de cada pessoa, Pai querido. Trabalhe em nossas vidas, Pai querido, para que venhamos a trabalhar na vida das outras pessoas, que venhamos a ser canais de bênção, Pai, que venhamos a multiplicar e transbordar o Teu amor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor, Pai, aquele que está acima de todas as coisas, fale diretamente ao seu coração. E se essa palavra falou com você, que você possa estar compartilhando com outras pessoas, para que o amor, a palavra do Senhor seja compartilhada e vidas e mais vidas sejam alcançadas pela sua graça e pelo seu amor. Por isso que eu até iniciei o vídeo, porque eu tive um problema e eu tenho colocado todos eles públicos. Vocês podem estar visualizando tanto na minha página do Facebook, quanto na minha página do Instagram, e eles estão abertos para vocês estarem compartilhando com outras pessoas. Vocês têm a minha autorização para isso, e que outras vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor Jesus, que é viva e eficaz e que fala de maneira extraordinária e especial. Eu espero e eu creio que o Senhor falou a cada coração aqui, porque a palavra dele não volta vazia, e que você tenha sido agraciado por ela nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Terça-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui às 7 horas da noite com mais uma live devocional. Aguardo vocês, convide outras pessoas para estarem aqui conosco, serem abençoados pela palavra do Senhor. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e que o Senhor permaneça conosco, amém? Que o Senhor seja comigo, que o Senhor seja com você, que o Senhor seja conosco, e conosco permaneça até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, querido. Amém.